tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui num episódio especial, sim, um episódio especial, porque é um tema de terror. E pois bem, eu estou aqui, eu posso falar seu nome? Meu nome é Ragnarok, tá ligado? Ragnarok, estou aqui com o Ragnarok. Tudo bem, Ragnarok? Estou bem. Vai chegar mais um pessoalzinho daqui a pouco, então quem quiser que esteja aí com umas conversas ainda mais mirabolantes, pula aí o momento do vídeo aí para uns minutos à frente que vai estar o pessoal todo grupado aqui. E pois bem, vamos começar, né? Como a gente está esperando aqui, o agente ele vai trazer aí informações de vários acontecimentos, várias lendas. Eu vou estar falando sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Na verdade, sobre uma coisa que eu acho que seria considerado assim uma lenda, não sei, e um acontecimento que eu acho que deveria ser considerado uma lenda, mas também não sei, que foi com meu tio. Bem, vou contar primeiro o meu, depois eu conto a história do meu tio, né? Bem, eu estava na cama, eu acho que eu até contei já no outro podcast. Eu estava na cama, e eu estava lá prestes a dormir. Estava uma noite escuro, eu estava deitado no meu quarto e eu estava olhando para uma janela. Aquela janela que tem um montão de frestas e é de madeira. E depois que eu olhei por alguns segundos, eu percebi que estava vindo uma luz do cantinho dela. E começou a surgir uma luz bem forte, branca, passando devagarzinho assim. E no centro dessa luz era tipo um vulto assim, no tamanho de uma pessoa. Tipo uma pessoa. Só que seria feita de luz, não sei. E no centro dela tinha uma bola ou alguma coisa assim em vermelho. Brilhava em vermelho, então destacava. E foi passando devagarzinho pela janela. Até que poucos segundos assim ele sumiu. Desapareceu. Aí eu fiquei, claro, espantado e ao mesmo tempo fiquei, uau, será que o que eu presenciei é real? E aí eu levantei da cama, fui olhar lá fora e não tinha nada. Será que eu sou um esquizofrênico? Era tipo uma varanda, tá ligado? Uma varanda e tinha a janela da varanda. Caraca, olha o raio que caiu ali. Que raio? Vai chover. Que raio? Cara, tá dando os raios ali pro fundo. Ah, na minha cidade. E aí eu tô eu fiquei bem assim preocupado, tá ligado? Mas isso daí foi bastante tempo atrás. O pessoal veio, chegou aí o Anônimo, chegou o Leite e chegou o Ragnaldo. Só falta a gente. Cheguei usando a voz de personagem, quero levar copyright por causa de personagem. Cleitão, poxa. Leva copyright mesmo? se for da Disney, leva. Eita caraca, eu não posso imitar um Mickey Mouse. Eu vou imitar o Mickey Mouse. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Hoje. Quem é meu pai? Não. Tá. Já abriram. Chega mais próximo aí, que senão não pega a voz. Já abriram o tópico? Estamos falando sobre lendas urbanas. Opa, foi mal. Eu conversei aqui com o pessoal sobre o acontecimento meu lá na outra casa, lembra? Do vulto branco? Ali. Pois então, agora eu vou falar do meu tio. O que aconteceu? Meu tio morava com a minha avó. Para de bater. Ah, foi mal, eu tô animado. Estás a ficar muito feliz. Estou ficando muito feliz, tá, prossiga. Meu tio, ele sempre morou com a minha avó. E tipo, por anos, desde que ele nasceu. Em 1900 agora na Comboio. Por aí. Farinha na cumbuca, claro. E ele teve um momento, claro, né? Infelizmente chega o fim de todos, né? E minha avó acabou falecendo. Ela acabou falecendo. O cara já teve vó. Foi de base, família. E meu tio ficou muito triste com isso. Muito triste mesmo. Vocês viram que abelha, filha de uma puta, mano? Do nada. Eu tava aqui passando. Veio uma abelha, pousou no meu braço. Aí eu fiz assim, ó. Caiu comida. Metade da comida. Caiu na comida. Sacanagem. Sacanagem. Do nada chega o cara e quebra o clima, velho. Quebrou o clima. Que cai na comida.
Lendas urbanas. Sabe, movie. Quer começar do início de novo? Não, tudo bem. Aí, ó, continuando a história. Aí, depois de alguns dias, né, que minha avó acabou falecendo, Foi de meu tio, ele ficou meio depressivo e tal. Deprecão. Ficou bem depressivo e ele falava que de vez em quando, à tarde, noite, dia, não importava o horário, ele olhava assim pro espelho dele, né? Tinha o quarto dele, tinha o espelho, e esse espelho pegava uma parte pegava a porta, né? E a porta tinha acesso lá tanto à cozinha quanto à sala. E ele falava que na sala dava pra ver no caso, minha avó olhando diretamente pra ele do espelho, sorrindo. A loira do banheiro. Não uma vez, mas diversas vezes. Diversas. A velha do banheiro. E ele sempre relatava isso falando, chorando, tá ligado? Nossa, mano. A velha do banheiro. Aí eu não sei se é alucinação ou se é considerado uma lenda de uma alma, tá ligado? Toda pessoa que fez a Eu achei história bem triste e estranho, macabro. Pode nem ter privacidade no banheiro. Cabelo palhar. O bicho tá vendo? Imagina alguém. Não, mas era o espelho era no quarto. Seu tio se sente tão mal pela morte da Pior sua ainda. mãe que ele pode ter começado a se alucinar por ela. Tipo, É. alucinar ela, por exemplo. Meio de alguma culpa, alguma coisa que. É. Tá ligado? Mas e aí, alguém aí teve um acontecimento meio estranho? Tem várias pra contar. Não fala o nome. O alemão vai. Não, mas o Luiz. O alemão. Alemão. Vocês que é o de ontem? Alemão. Oi? Vocês que é o de ontem? O quê? Vocês que é o acontecimento de ontem? De ontem? Pode ser de ontem. Pode pá. Notícia fresquinha, acabou de sair do forno. Eu não sei por que caralhos, mas eu acredito que eu tenho um espírito que fica me perseguindo. Caralho. Eu não tô zoando. Epa. Sério, Por trás? Calma aí, deixa ele falar. Deixa ele não tô falar. zoando. João, ontem, um dos acontecimentos recentes, ouvi barulho de corrida. Aqui, pensei que tava no tráfico. Ouvi barulho de passo atrás de mim, ouvi um pulo e um baita de um tapão nas minhas costas. Um tapão? Mão cheia aqui no meio das costas. Deve ter no meu também. Você tava sozinho ou você tava com alguém? Com o Leonardo, etc, com o Matheus. Deve Então, ter no O meu. tapão não foi meu. É. Foi aquele dia, você lembra? Foi ontem, cara. Pô, mano. Eu não Foi lembro. daquele dia, foi eu não ontem. lembro porque eu não estava lá. Desenvolva a história, eu não. Ele levou, ele achou que tinha levado um tapão. Por que tem um Não, cara... eu levei. Por que o Leite tá me acariciando aqui? O leite te acariciando pelas costas. Vixe! Esquizofrenia. O Léo, ele vai poder. Conhece o Dan Passou Han? a bazuca na minha Ele mão. tava Velho, pra você ter ideia, essa porra já me xingou de vagabundo. Quem? O espírito. Já te... Eu lá jogando meu codzinho de boa. O espírito é hater. Espírito. Eu lá jogando meu codzinho de boa, dedo nada no meu ouvido. Voz de menina. Não vai ajudar teu pai não, ô vagabundo. Oxi! Eu saí pra confirmar com a minha mãe, isso foi ela que disse. Ela tava lá na puta que pariu ajudando meu pai. Esquizofrenia, Zica. É um espírito que é uma garota Esquizofrenia? que tá xingando É osso, cara. velho. O espírito que é uma garota que é um hater de COD. Além de te incomodar, é ousado ainda. É? É? Peraí, que? Pois é. Chama os caça-fantasma lá. Não adianta, tá ligado? Ghostbusters. Faz 4 anos que eu comigo com essa merda até hoje não foi embora. Faz 4 anos. Ghostbusters. Cadê o... Porque o Papai Noel. Super machista opressor. Velho, o foda é o seguinte, dizem que quando você ouve seu nome, você não pode responder. Eu já mandei essa porra tomar no cu e pra puta que pariu. Você respondeu então em todos. Na maioria. Chegou. Chegou! Fiz convencer 40 desgraçados a sair da porra de uma sala pra vir pro intervalo. Não fica na porra da sala, onde vai quer ficar. Meu cara amigo, Sente-se aqui, sente-se aqui. meu cara amigo, eu te digo uma Se coisa. desestresse. Não, nunca é difícil convencer uma pessoa se você tem que Ou leva esse aqui também? Infelizmente, com mais coisa. João Cavalheirismo. Tem um machado emprestado? Pessoal, chegou aqui então o nosso agente. Diz oi pro pessoal. Aoba. 007. Salve, cambada de... Agora a coisa vai esquentar. Pois bem, todo mundo. Chega aí e vamos debater. Oi? Esse áudio é pro trabalho? Não, isso daí é pro pessoal, povinho. Então eu posso Onde fazer foi meu piadas. Qual a diferença de um padre pro Bob Esponja? Presença. não faço ideia. O Bob Esponja pergunta, vocês estão prontos, crianças? Sai daqui. Sai daqui. Não, vai embora. Sai daqui, vai embora. Sai um ponto branco. Agora tem uma boa. Por que é o ponto branco entre as pernas do padre? Cala a boca. Não, acabou. Isso aqui é pra ser de terror, cara. Tá bom, então eu posso falar do Papai Noel? Mete Papai leite. Noel dá medo? Não. Do Papai Noel dá medo, é sério. Não. Por que o Papai Noel não tem filho? Por quê? Porque o saco dele é de brinquedo.
Não, Papai Noel dá medo pelo seguinte. É um senhor de idade que invade casas à noite e roda o mundo inteiro em uma noite invadindo casas. Não duvido que ele tenha sido padre um dia. Não! Vamos continuar com Vamos essa continuar Bora com essa continuar, merda. vai. Mais alguém teve alguma vivência com espiritualidades? Algum? Nothing? Só eu, caralho. Você é o único perturbado aqui? É, você não quer esquecer. Olha, eu já falei pro pessoal, mas você chegou depois. Teve uma vez que eu tava deitado. Chega! Eu tava deitado na cama e eu vi um espírito passando. Eu acho que era um espírito. Era tipo uma coisa branca, Demônio. muito assim, luminosa, passando pela janela. Sabe Canto aquela de olho? janela? Oi? Canto de olho? Não. Olhando mesmo. Direto. Foi de canto de olho aqui? Tipo, você viu passando aqui, no canto do olho? Não, eu encarei esse negócio. Olhei direto assim. Qual a Ah, altura lembrei dessa de outro janela? bagulho. Oi? Qual a altura da sua janela? Era tipo. Não, tipo, pouquinho primeiro maior que andar você. ou térreo? Era segundo. Não, primeiro andar. Que rico. Maluco, acabei de lembrar de um Era bagulho que não tem porque tinha uma explicação. varanda, tá ligado? Acabei de lembrar de um bagulho que não tem explicação. Tava eu lá, tipo, uns 3, 4 meses atrás, bem no começo do ano. Sim. Bem no começo do ano, 3, 4 meses atrás. A matemática tá boa. Começo do ano. Eu lá tomando banho de boinha, daí do nada eu olho pra janela e tem um bicho me Sete, encarando. seis. Tem um bagulho literalmente me encarando, olhando fixo pra mim. Um na bicho? janela do banheiro. Detalhe, minha janela fica a mais de 7 metros de altura. Você mora em prédio? Não, moro numa casa de 2 andares. Eita. Ó, rico, cara. Não, a casa de baixo é de outra pessoa. Ah, Não. Vamos agora. Tá. Os casos que eu trouxe são histórias reais que são extremamente estranhas e assustadoras. O primeiro chama A Sombra e a Escuridão. Basicamente, em, em 1898, eles estavam construindo uma ferrovia lá na África. Caralho. E basicamente, tinha 2 leões. Sem passar fome. Estraga o argumento não, mano. Por favor. Continuando. recomeça. Na Tem África. certeza que apenas um irmão precisa de professora de apoio? Nossa. Mas seria bom se eu tivesse tirando uma nota É melhor. que o ponto é o seguinte, eu já falei isso pra mais da metade ali, quando eu tava conversando com ele. Tem uns que realmente precisam. Tá, vai, vamos continuar, senão a gente vai ser cancelado. Daí, basicamente, tinha 2 leões que atacavam muito o acampamento. Mesmo reforçando grade, tudo, eles conseguiam invadir. Até que durante os 9 meses de construção. Aqui, ó, embora mais protegido por cercas e barreiras, nada impedia a entrada dos leões, que ficavam cada vez mais sanguinários e Leões? assustadores. Leões. 2 leões. Caraca. E a situação fugiu do controle quando fizeram que os trabalhadores fugissem do rio, interrompendo a obra. Daí o mestre decidiu interromper isso. Ele se armou emboscado até conseguir atirar em um dos leões. Certo. Este mesmo voltou durante a noite e foi avisado mais uma vez pelo engenheiro. Até que foi encontrado morto no dia seguinte. Morto. Morreu. Muerto. Daí o segundo leão passou a caçar o pessoal sozinho. Até que foi atingido e perseguiu o felino, até que conseguiu abater ele. Contabilizou 11 tiros. 11 tiros. Não especifica onde, mas assim são 11 tiros. Então, durou. Cada tiro pelo menos estoura, né, cara? Sim, Se for de fuzil. minimamente é uma... Olha, era um caçador, certo? Era um pessoal de construção, mas... Era tiro de fuzil, ele explica ou não? Não, Não, mas 1800. provavelmente... O rifle que eles tinham que estar usando é uma rifle. Winchester 1900. Sim, provavelmente uma coisa minimamente mais sniper, você tira de longe. Ou seja, rifle, assim, calibre 24mm. Ou seja, Mas seria machuca. Machuca muito. Se pegar na cabeça, pelo menos explode, né? Daí, basicamente... Ambas. Basicamente, os devoradores, os 2 leões, fizeram 135 vítimas. Só. Só. Se eu não me engano, Essas 11 balas valeu a pena. Porém, os seres humanos não faziam parte da dieta dos felinos. então. Eles não atacam, eles Posso caçam. falar um pouquinho? Calma aí que um pouquinho. Espera. Por isso, o pessoal do local achou realmente estranho. Porque eles atacavam de jeitos estranhos. Eles tinham quase 3 metros de comprimento. É grande Tá. pra um Grande como É, o leão costuma ser grande. Daí, Não, além de mas não chega matarem, citando mãe assim. devorarem as Ah, vítimas, deve chegar. os leões Só matava. deixavam a cabeça da vítima intacta. Calma aí, ele comia o restante e só deixava a cabeça. Exatamente, a cabeça inteira, sem nenhum dano. É porque não cabia na boca. Não gosto de azeitona. É o caroço. Porque a cabeça não tem carne, É, pode ser. basicamente. Não, Não, tem, mas mas ele ainda assim eles comeria. mordem.
Nunca viu o vídeo deles mordendo o osso? Leão Eles brincando com estouram. comida. Não, e até porque a cabeça é um lugar que tem o cérebro, cuja o tem órgão mais tem mais ferro, proteína. tem mais... Isso. É, ponto é só difícil quebrar aqui, mas por causa Na da real, potência não. da mandíbula, não. Não, pra mais eles difícil. não é difícil nem um pouco. Tá bom, mas prossiga o caso. Então, daí por isso que eles acham estranho. Porque eles comiam tudo, deixavam somente a cabeça intacta. Provavelmente, seguindo o contexto, seria pra assustar eles. Posso fazer um adendo aí? Sim. Obrigado. Que eu já vi essa lenda, já assisti o filme que é baseado e tal. E se eu não me engano, esses 2 leões, eles meio que eram 2 leões normais que praticamente foram transformados por um feiticeiro que tinha uma vila próxima da construção. Que, tipo, sabe aquelas vilas africanas antigas, etc? Que diz a lenda sobre esses leões que o xamã dessa vila não queria que a construção fosse realizada perto do rio e meio que invocou dois demônios que entraram nos leões e ficaram amedrontando eles. Caraca. E já a explicação científica para esses 2 leões terem matado tanta gente É fome. é que... Não, é que teoricamente falando, não. Esses leões, eles tinham problemas de problema intelectual que diferente dos outros leões. Aqui, ó, o comprimento de um leão macho é de 1,80 a 2 metros, 2,1 metros, enquanto a da fêmea 1,6 a 1,8. Tá, E os então que estavam na lenda eram realmente 3 Eles estavam metros. bem acima da média. eles estavam o dobro da média. E se um leão ali pesa mais ou menos de 400 a 500 quilos estourando, um leão macho adulto, pesava uma tonelada. esses aí deviam pesar em torno de 500 pra mais. No mínimo uns 700, no mínimo. Próximo caso paranormal. Vocês já ouviram falar do Exorcismo de Emily Rose? Sim. Não. Esse é grande filme. Não sei. Basicamente, é um filme em que mostra o suicídio de uma menina. Que é uma menina normal, ela foi possuída por um demônio. E o padre foi fazer o exorcismo. Tá. Só que, bom, Tinha que ter padre. eu nunca assisti o filme, mas na história Eu já original, assisti. ela acaba morrendo no final. Tá. Porque basicamente o demônio não conseguiu suportar a menina não conseguiu suportar. Porque basicamente o exorcismo só ficar amarrada numa cama e o padre ficar falando 300 palavras. jogando Pra água benta no expurgar céu. o bicho. Exatamente. Água benta. Só que o ponto é, se alguém tá possuído, você não vai chegar perto pra dar comida ou água. Então acaba que muito difícil alguém sobreviver quando é muito longo. Ó, vamos lá. Chamava Annelise Mitchell, a original. Sim, o que inspirou em história. Daí, ela tinha alguns surtos psicóticos e começou a se tratar com remédios e psicólogos. Só que foi ficando cada vez pior. Daí que ela teve que abandonar a faculdade. Ou seja, já era uma mulher maior. Que no filme ela era uma criança, mas na vida real ela já era... É porque justamente pra dar um choque a mais. A família precisou cuidar dela e tal. Enquanto ela tava definhando, isso não tava piorando. Porém, começou a acontecer coisas bizarras, como por exemplo, arranhar a parede com as unhas e comer baratas. Era alguma das coisas também que ela fazia. Xenofobia, Logo, Chinês. o tratamento foi abandonado, porque não tava dando certo. Tá. E por causa que eles eram muito amigos de um padre, eles chamaram o padre. Daí, ela começou a fazer o exorcismo. E um negócio, lembrando que nessa época já o exorcismo já era considerado pela igreja como funcional. Sim. Multifuncional. Porque diversas vezes iam fazer exorcismo e a pessoa simplesmente morria. A maioria dos exorcismos eram, na verdade, problemas psicológicos de uma pessoa. E a igreja tratava como um demônio. Algum seja, solucionava? Na maioria Sim. das vezes sim, mas tinha algumas vezes que a pessoa Morria. Ou seja, Porque pra justa- chegar nesse ponto, tipo, de precisar de um exorcismo, o bagulho tava porque o foda. bagulho era foda. pesado. Sim. Era difícil. E a gente viu que foi degradativo. Ele foi roendo as unhas e tal, até ter surtos psicóticos. Ele foi e arranhando a parede, ainda pior. Ela foi arranhando. arranhando a parede. Até... Aí vai arrancando a unha. Exatamente. Ai, que merda. Ai, que dor. Daí, acabou que ela foi sendo consumida, as forças dela. Daí, as sessões foram gravadas em áudio. Você consegue achar público áudios. o áudio. Nossa, são... Que Os é áudios... basicamente, tipo, a menina gritando, falando em voz grossa, tipo, assim. E falando, tipo, línguas desconhecidas, que, tipo, não dá pra Eu entender. lembro que... Língua acho praticamente que morta, Sim. Eu acho que é no Invocação do Mal 2, se eu não me engano, que no final do filme tem o áudio do exorcismo. Que puta que pariu, o áudio dá muito mais medo que o filme em si.
Porque Eu depois vou escutar. o áudio é real e a voz da menina, de uma hora que passa de ser muito fina pra uma voz grossa pra caralho. Triplicado, né? Sim. Daí agora, continuando nos lances de filme, tem o caso de Amityville, já ouviram falar? Não. Amityville. Era uma casa nos Estados Unidos que uma família se mudou pra lá. Porém, o pai assassinou cruelmente toda a família. Tá. Foi preso e a casa foi vendida. Porém, a próxima família que entrou começou a ter coisas sobrenaturais na casa. Como, por exemplo, visita de entes sobrenaturais, tipo assombração, espectro, total, passando. Sim. Poltergeist. E sendo que isso acontecia de dia e de noite. Nossa, deve dar um cagaço você ficar de noite sozinho e ver esses bagulhos se mexendo. Só que de dia deve dar um cagaço ainda maior, que você não tá esperando algo acontecer de dia. De dia deve ser de até dia- pior. De noite é a hora do tinhoso, essa é a Sim, regra. você já Na espera. cama. Na Daí, cama. ó, Pra ser mais específico. eram coisas como móveis que se moviam de lugar, a fornalha que acendia sozinha, cheiros fortes e barulhos assustadores. Não é especificado. Basicamente, você fica um esquizofrênico nessa casa. Seguinte, cheiro forte é provavelmente cheiro de enxofre ou alguma coisa pútrida. E pra piorar, as aparições eram entidades que pareciam crianças. Como as que foram regra principal. mortas. A pior coisa do que o fantasma é fantasma de uma criança, porque Porque criança você não pode bater na criança. não se encaixa com medo. É porque Sim. E acaba ficando numa área esquisita. o professor do primário com certeza me vai Daí, agora, Depois conta. agora a gente vai pra Não esqueça. Continua em coisa assustadora, porém, essa infelizmente é mais real. Que é o caso do Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Caraca, ele parece Ele Não. era... Conheço. Isso vai pro YouTube, né? Oi? Isso vai pro YouTube. Vai. Vai, então não pode falar. Ele o era um nome. cientista alemão. Ah, Que Alemanha. ele estava nos campos e acabava que ele Campo de fazia trigo. experimentos com as pessoas. Com os trigos. Fazia pãozinho. Porém, os experimentos eram tipo assim: ele cortava um pedaço e via quanto a pessoa ficava viva. Ele injetava uma doença nela e via os resultados. Maníaco do Ele caralho. injetava tinta nos olhos com uma agulha das pessoas Isso, pra tingir a cor do olho. isso estranhamente me lembrou o do não é verdade, não é real, mas é lá da Ordem Paranormal, lembra do vídeo? Não, do cara lá que tava fazendo as pesquisas das meninas lá. Ah, verdade. Me lembrou isso. E ele também tinha algum fascínio com gêmeos. Então sempre chegavam dois gêmeos, Ele estudava pra ver se tinha o mesmo feito nos dois. ele estudava para ver se tinha o mesmo feito dos dois e normalmente eles costuravam pra tornar eles siameses. Exatamente. Na maioria, bom, eles não sobreviviam. Nossa. Na maioria, então tinha alguns. Infelizmente sobreviviam. Nossa, Sem mano. contar que às vezes ele matava um pra isso, ver se tinha algum efeito no outro. Credo, imagina você grudado com uma pessoa, Morta, costurado e ela tá decomposição. morta. Daí agora o ponto mais incrível. Ele não foi preso. Ele conseguiu fugir. Ele morreu no Brasil, em Ubatuba. Aqui no Brasil. Não, mas O cara morreu na Não, praia. Ele morreu vagabundo. morreu Morreu na infartado. praia. posso fazer um adendo? Tem que ser no Brasil pra acontecer essas merdas. Tem que ser no Brasil. Ele foi morreu Não, infartado não numa praia. aconteceu no Brasil, mas ele fugiu pro Brasil. Próximo Então, caso. exatamente. Vamos Essa mudar, merda. por favor? Tá, o próximo, seguindo a Nossa. sequência ainda de filmes, é o caso da Annabelle. Ah, clássico. Primeiramente, a do filme foi feita, obviamente, pra assustar, porque originalmente ela é uma boneca de pano. É, porque a boneca Annabelle original, se você não conhecer a história, você vai pensar que é uma boneca até fofa, porque é tipo uma Emília de pano. Bizarrona, Ela tá cara. presa num vidro hoje, né? É. Que o rapaz tocou, tipo, zoou a boneca, morreu 2 semanas depois. Nossa, eu tô lembrando que trocaram a vida dessa porra recentemente. Então, daí basicamente era uma moça da faculdade, a mãe de uma boneca de presente. Razão, boa pergunta da boneca pra alguém que tá na faculdade. E no começo, ela via que a boneca parecia um lugar diferente. Daí, ela ficou preocupada e chamou o Boneca padre. se teleportava, nossa, essa é E o foda. padre falou, não, né, padre, acho que era algum... Padre alguém, Kelman. Não, alguém que conhece espiritualismo, não lembro agora exatamente a Tá. história. Acho que não era padre, era mais espírito É, mesmo. e a pessoa foi ali... Warren. Não, eles são Não, depois. o Warren é mais pra frente. Daí, ele falou, bom, eu consigo sentir aqui a espírito de uma criança. E ela tá feliz porque ela tá sentindo numa casa, tá sentindo familiar. E daí ela perguntou, ele perguntou, vocês querem que eu tiro ela? Então ela falou, não, pode deixar, é uma criança tal, tá feliz. Nossa, eu lembro disso. Pode deixar. Só que daí,
passou um tempo, a mulher conseguiu um namorado. E esse namorado, ele foi pra casa. Porém, ele acordava com arranhões, coisas movidas, então começou a ficar mais essa dor. E quando foi chamaram um padre que começou a ficar com medo da menina, o padre falou que na verdade era um demônio que tava ali. E ele tentou exorcizar, porém ele não conseguiu. Porque já tava há muito tempo na boneca. Então foi aí que eles chamaram o casal Warren. O casal Warren. Que é basicamente um grupo caça-fantasma famoso. Ghostbusters. É, tipo isso. Tipo isso. Que nem eles conseguiram exorcizar a boneca. Exatamente, meio eles que... tentaram exorcizar, não conseguiram. É só chutar a boneca até morrer. Ah, capaz. O último que tocou nela morreu. Ah, tá. Aí o poder é OP. É. Então pega um cabo de vassoura. Dá hit kill na boneca. Daí, eles se levaram. E no caminho ele fala que durante um momento o carro saiu do controle dele, não tava conseguindo mais controlar o carro. É assim. Que eles quase bateram, mas conseguiram chegar. E hoje tá ficando um vidro selado. Selado por o que mesmo? Acho que não era um ritual, era tipo um... sei lá, uma Por uma bênção e tal, por um padre. Ela tá selada, presa ali, no museu da família no Warren. museu da família. Não sei se ele tá realmente selado. E com um aviso. Não tira a porra da boneca da caixa. E nem tira sarro dela. Que é o último que fez isso. Morreu. Mano, perguntinha. Dali. Esqueci. Perguntinha, esqueci. Não, tem que lembrar. Tá, beleza. O Luigi falou que trocaram o vidro recentemente disso aí. É, trocaram vidro, mas... Ixi, não, na verdade não rota de trocaram o vidro, trocaram a boneca de lugar. Porque, Rota de fuga. pelo que eu me lembro, eles tiraram a boneca pra colocar em outro vidro pra levar pra uma exposição. Mas fizeram um puta processo seguro, colocaram mais, tipo, um outro silo na caixa, pegaram a boneca com água benta. Então, basicamente, a chance é porque, basicamente, o demônio não ia sair. Por causa do vidro. Sim. E, basicamente, se foi tirado, mesmo assim, ele tá muito tempo da boneca. Então, a chance de conseguir escapar seria muito baixa. Então, Mesmo assim, agora eu faço a minha pergunta, então. Entretanto, é o seguinte. Deixa o carinha aqui falar, fala aí. Entretanto, é o seguinte. Esse espírito, em teoria, tá preso dentro da boneca. É um objeto local. Nada impede, tipo, se algum filamento de pano ou fio de cabelo dessa porra sair de lá, nada impede dele sair também. Sim. Então isso pode ter acontecido conforme a troca que aconteceu. Mas vocês acham que os conhecimentos antigos de selamento, de coisa do tipo, persistem tanto ainda hoje ou não? Olha, é que antes... Sim. Eu acho que você sabe por quê? Porque hoje o pessoal não tá pesquisando tanto sobre, tipo, magia, essas coisas. Tipo, na época eles pesquisavam de verdade, tá ligado? Então, principalmente, eu acho tipo, que nos deve anos funcionar. 800, anos 900, a magia era muito forte. então seria, tipo, basicamente, se a gente parasse agora com a tecnologia, como sei lá, explorar a magia ia avançar. Só que ainda assim ia ser funcional o que a gente fez hoje. E vocês acreditam em magia? Sim. Olha, pra ser bem sincero. Eu acredito no seguinte. Magia é uma expansão bruta da tecnologia. Sim, é basicamente uma magia que a gente ainda não entende. Não, tecnologia. É um domínio de uma Sim, tecnologia porque, por exemplo, exótica. se você for pensar, o isqueiro, se a gente voltar no tempo, era magia. magia. Então, justamente, só uma Bate. magia que a gente não entende ainda. O nosso amigo, vocês qual é o acham? seu nome? É que tá aqui no... Anônimos. O que vocês acham? Anônimo. Anônimo que Ele- hackeou meu celular. O quê? Não, eu ia perguntar o que vocês Vou fazer isso acham, ainda um então, dia, mas hoje não. que é a Annabelle. Acho que é uma representação dessa tecnologia exótica no nosso mundo. Ah, vou ser bem Só que sincero, meio- acho que é demônio mesmo. Capetão. Essa seria Sim, a tipo, tecnologia eu exótica. acredito que existe assim um espírito e que de algum jeito ele ficou preso na boneca. Provavelmente por alguma magia. Por exemplo, não tem Lembrou a procedência da boneca. Mas pode ser simplesmente que ela foi, tipo, plantada ali. Tipo assim, alguém queria o mal da menina e conseguiu, tipo, fazer a boneca incorporar. Olha, Tem tem um vários métodos acontecimento. pra fazer isso. Não vou citar aqui. Tem um acontecimento que o nosso querido Anônimo aqui comentou, que eu gostaria que ele comentasse entre nós. Eu tava assistindo uma série. Não vou falar o nome porque eu não quero direitos autorais no vídeo. Não, se você falar o nome tá de boa. Não vou falar porque... Tá bom, pode Seguinte, vai que na tava assistindo uma série. Galera, Os tá caras... perdendo tempo. Beleza. É rápido. Os caras estavam, seguinte, numa caçada, seguindo um diário que um amigo falecido dele deixou pra eles. Em Great Valley, alguma coisa assim, no completo norte dos Estados Unidos. Sempre nos Estados Unidos. Mas, tipo, Estados não Unidos é... fala merda. É no completo norte mesmo, onde neva. Eita. Daí é o seguinte, eu assisti esse episódio e fui pesquisar, porque me intrigou. Eu descobri que é o seguinte,
tradições europeias que foram algumas para os Estados Unidos. Uma envolvia o seguinte: quando algum ente querido da família morria, eles enterravam um cachorro da família no meio do cemitério. Cemitério de animais? Não, Ah. um cachorro no meio do cemitério para guardar o recanto espiritual do cemitério. Caralho, tipo um cão de guarda? O cão de guarda vivo, ele morria enterrado. Nossa! Esse cão, quando ele morria, ele se tornava um espírito de um cachorro enorme, preto com os olhos vermelhos. Daí, em 2019, 2020, por aí, nesse exato local, começaram a surgir algumas ocorrências de que animais de criação haviam sumido, tanto cachorros, porcos, etc. Essa equipe que foi lá foi lá pesquisar, acharam alguns corpos de porcos e vacas completamente destroçados. Eles acharam que era lobos, beleza? Eles foram lá, fizeram umas armadilhas lá pra pegar pegada, eles acharam realmente pegadas de lobos e provaram que existem lobos naquela região que era pra estar completamente extinto. Existem lobos. Só que perto desse túmulo, eles acharam esse túmulo, e perto desse túmulo havia uma pegada, tipo, 3 vezes maior que a pegada de um lobo. E era de um canídeo. Oxi. Lembrando que não tinha nenhum desse tamanho na região. Exato. Eu acho que nem existe no mundo. Detalhe, fecha a sua mão. É mais ou menos o tamanho da palma de um lobo. Abre ela. Era o tamanho que eles acharam. Eita porra! É grande. E o pior de tudo, um dos caras estava dirigindo, ele atropelou um cachorro negro com olhos vermelhos. Ele não sentiu o impacto no carro. Ele desceu pra olhar, não estava embaixo, não estava no desfiladeiro, não estava do lado do carro. Mas na gravação, quando a equipe de filmagem foi analisar, atrás dele, bem, tipo, mais ou menos 12, 13 metros atrás, tinha um par de olhos vermelhos brilhantes. Nossa, mano, dá um cagaço. Ah, não. O pior é que a gente tá gravando e tá de nosso noite. lá tá de noite, tem um puta terreno baldio aqui com umas árvores, dá um puta cagaço de gravar aqui, mano. Pois bem, você precisa ir? Não, encerrado a gente continua amanhã pra segunda parte. Amanhã a Beleza. gente continua a parte Dá, 2. beleza, Vai dar então. horário. Dá uma pausa aí antes. Vem conversar em off. A gente... Vai parar por aqui e... Bem, amanhã tem acho- parte 2. Amanhã vai ter parte 2. Fiquem tranquilos, pessoal. E é isso. Boa noite. Tenha uma boa noite depois Beba dessa água. conversa. Melhor uma pedra no caminho do que 2 nos rins. Boa noite. E não deixe a porta destrancada. Nem a janela aberta. Não olhe embaixo da cama, ela está no E nem atrás do armário.